Irmãos, nós já oramos, né, por todos vocês que dessa maneira tão voluntária colaboraram com a obra do Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Eu queria fazer uma reflexão com os irmãos nessa manhã, e nós estamos estudando aí a carta aos Efésios. E eu fiquei pensando nessa manhã e orando muito ao Senhor sobre o que compartilhar com a igreja nesse momento que a gente vai estudar a carta de Efésios, onde Paulo nos traz aqui ensinamentos tão maravilhosos, tão profundos, o que pensar. E cheguei no capítulo 3, fiquei imaginando essa oração, e eu queria, antes de ler o texto propriamente dito, eu queria pensar com você, o que, quando você fala de oração, você pensa em todas as religiões mundiais, ou ao menos as principais. O que te vem à mente? Por exemplo, quando um budista vai orar, o que você acha que o budista faz? O que caracteriza a oração de um budista? É uma prece que ele vai diante da imagem de Buda, cercado de velas, de incenso, de flores, e ali então ele junta as mãos, se ajoelha e 3 vezes diante da imagem ele faz a sua reza. E depois ele faz oferendas, flores, alimentos, velas, né, que simbolizam o ciclo da vida. E depois disso ele termina fazendo uma reza de grande gratidão. Os católicos, se eu falasse como é que um católico ora, reza, o que você diria que ele ia fazer? O católico talvez seja conhecido pelo Pai Nosso, a Ave Maria, que muitas vezes ele faz com um rosário com 165 contas, e ele vai praticando aquilo ali, né, correspondente a 15 vezes até o que ele vai praticar, porque a segunda tem 150, e quando ele termina todo o rosário, ele faz o sinal da cruz, e geralmente de mãos unidas ele acabou de praticar a sua reza. O judeu eles usam a Torá, e ali começam então a pedir perdão ao Senhor, sentado nos bancos das sinagogas. Cada um faz então, por intermédio da própria Torá, uma sequência de preces alternadamente, onde fica de pé, se ajoelha, e depois ele consegue entender que o Senhor está ouvindo. Ele não faz isso sem antes colocar aquela coisa na cabeça, porque ele não quer então ofender ao Senhor, e isso é um sinal de respeito, que ele coloca o kippá. Quando a gente vai no Muro das Lamentações, nenhum homem entra ali sem o kippá. Os muçulmanos, que praticam suas rezas, orações às 5 da manhã, 12h30, 18h30, às 20 horas, eles entram então nas mesquitas, vão à sala de oração, e dentro do jardim fica um poço ali, que ele consegue realizar a sua prece de frente para Meca. E olhando para Meca, a direção da Meca, ele começa então a rezar, fazer ali a sua prece. E como sinal de respeito ao Criador, ele fica numa esteira prostrado ao chão, geralmente com a testa tocando no tapete. Agora, o protestante, o evangélico, que tipo de oração, prece nos caracteriza? O que você diria que vai caracterizar a nossa oração? De que forma? Eu queria que você começasse a escrever aí na linha. Escreve aí. O que será que caracteriza a oração de um servo de Deus, um cristão, um protestante? Você diria que isso é conhecido de que forma? Porque depois que a gente começa a entender esses aspectos, a gente começa a ver que tem uma oração que unifica todos os cristãos. Pai Nosso. O problema é que a gente profere o verbo e os princípios poucos sabem. E por que eu estou citando isso tudo para você nesta manhã? Porque exatamente no capítulo 3, e vai ser projetado aí para você agora, do verso 14 em diante, aqui o apóstolo vai fazer uma pausa para orar. Ele vem diante de umas tratativas, que ele vem falando da importância então de ser trabalhado por Deus, de toda a consciência de uma mente transformada, que Deus está realizando nos relacionamentos. Nesse momento, o capítulo 3, o verso 14 em diante, ele vai fazer uma aplicação às vidas, aos relacionamentos, ao ponto dele falar para essa vida ser frutífera. Tem alguns princípios, e esse profundo conhecimento que ele chega,
Dizem então os teólogos que há uma oração mais ousada, mais sublime e de maior alcance então que nos trata o Novo Testamento. Eu queria para tanto me valer então da palavra de Deus e refletir sobre isso, a oração ousada que toda família deveria fazer. E a Bíblia nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido e bendito, esta é a tua palavra, ela não volta vazia, sempre faz aquilo que te apraz. Aviva a tua igreja nessa manhã, fortaleça as famílias no Senhor e na força do seu poder, pois queremos ser tocados pelo teu Espírito, para vivermos uma vida bendita, santa e harmoniosa nos nossos lares. Confiados nisso nós oramos, em nome de Jesus, amém. Conforme eu estava aqui narrando então, nós chegamos ao momento em que o apóstolo Paulo faz essa grande oração. E talvez você tenha colocado aí na linha do tempo, aí escrito algumas coisas do que pode caracterizar a oração de um servo de Deus, de um protestante que não está ligado a um lugar, a uma metodologia. Você pode ter escrito aí, olha, pastor Anderson, eu creio que uma oração, ela sempre tem que ser feita em nome de Jesus. E será que é pecado e errado orar em nome do Pai e do Filho? Eu diria, não, você tem fundamento bíblico para tal. Mas o que caracteriza a nossa oração não deve ser o local, não deve ser então a gente falar, recitar, mas aquela oração que tem princípios, que eu queria estabelecer aqui, que toda família deveria fazer, para que pudesse fazer uma oração ousada. E toda oração ousada precisa ter humildade. Olha o verso de número 14. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo. Parece um tanto quanto paradoxal falar de ousadia e de humildade, mas é isso que a Bíblia vai tratar conosco. Não tem como a gente fazer uma oração ousada se a gente não tiver o sentimento que nós temos que nos dobrar, nos humilhar, reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros. A palavra aqui, humildade, do latim vem do humus, que quer dizer barro, pó, terra. É exatamente isso. Aquele que é humilde, ele não consegue se exaltar, porque a exaltação é contra a humildade. Ele conhece suas limitações, ele conhece que sozinho ele nada pode, ele sabe que ele não é o dono da verdade. O contrário da humildade é o orgulho, e o orgulho, as pessoas não reconhecem suas limitações, se acham independentes, acham que podem fazer tudo, ou até mesmo que são melhores que os outros. O nosso grande mestre e salvador Jesus Cristo nos deu um grande exemplo de humildade, o que é deixar a forma de rei, senhor, e assumir a forma de servo, se rebaixar na condição de humano, para libertar a cada um de nós. A lição do próprio Cristo do lava-pés. Eu fico imaginando, Luciano, Cristo lavando o pé de Judas, que havia de o trair. Quando chegou naquele pé, ele deve ter dito: você, hein, camarada, você
Se eu não te conhecesse, não soubesse o que você vai fazer. Mas Jesus se dobra, se rebaixa, ele se humilha. A grande causa da gente não conseguir resolver os problemas familiares consiste na falta de humildade. Todo conflito familiar vai passar por isso, por um coração altivo, soberbo, cheio de razão, que não quer mais procurar diálogo e acha que está acima, acha que é superior. E devido a não se humilhar, acha que as suas convicções é que devem sempre prevalecer. E alguns vão dizer, eu não vou procurar porque eu tenho razão. E acha até que é se humilhar, procurar um cônjuge para restabelecer. Entre marido e mulher não tem humilhação, os dois são uma só carne. Principalmente quando você reconhece pela sua maturidade, amor verdadeiro, que você também possui suas fraquezas, que você depende dele ou dela, que família é o lugar para a gente viver o sistema que a gente se humilha, que a gente se doa, que a gente reconhece que a gente tem problema, que a gente falha. E aí fica você dizendo assim, não, mas pastor, ele sempre erra nas mesmas coisas. E eu? E você? Ou será que você está errando em coisas novas, diferentes? 1 Pedro 3,7 vem falando de uma comunhão espiritual que pode ser interrompida quando essa harmonia não consegue ser estabelecida, ou seja, as orações podem ser impedidas. Uma oração ousada precisa passar pela humildade, reconhecimento que somos limitados, que temos defeitos, que não somos autossuficientes, sobretudo que dependemos uns dos outros e juntos dependemos do Senhor. Por isso a Bíblia nos fala que Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça ao humilde. Segundo momento, a oração, para ser uma oração familiar e ousada, ela precisa de poder interior. Exatamente isso, poder interior. Olha o verso de número 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Eu acho linda essa oração, que ousadia do apóstolo. O apóstolo Paulo não pede para orar as circunstâncias ao seu redor. O apóstolo Paulo não está orando falando, Senhor, me dá esses R$600 do governo que eu tanto preciso. Senhor, como é que vão ser as contas esse mês? Senhor, eu preciso daquela ação na justiça. Senhor, eu estou precisando que algo no exterior ocorra. Não, o apóstolo Paulo vivendo um período de aprisionamento com tantas necessidades físicas e materiais. O que ele faz? Ele pede algo de dentro. O apóstolo Paulo, ele não domina nada que está fora dele mesmo, porque ele tem a convicção e a certeza que as circunstâncias ao seu redor, o Senhor está cuidando de cada uma delas. Nós não dominamos. E o apóstolo Paulo então começa a dizer, eu preciso ser fortalecida no homem interior. São as questões internas, porque a minha história lá fora, o que está fora de mim, o Senhor está ajustando tudo, ao ponto dele declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, os que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, que convicção! Que coisa linda é essa oração. É uma oração que Deus está conduzindo a sua história. É a certeza que Deus está prometendo não livrá-la a todo momento. E a igreja confunde isso. Ah, Deus sempre promete que vai me livrar. Sabe porque na Bíblia está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Meu irmão, a Bíblia não está falando que Deus vai te livrar de tudo, que Deus vai te livrar do coronavírus. Outro dia eu encontrei um irmão aí, ele falou assim, pastor, não estou usando máscara não, estou andando bem porque eu estou blindado no sangue do Cordeiro. Aí eu falei, eu também, mas eu estou com uma máscara, uma blindagem aqui que eu estou achando até pouca. E isso não é falta de fé. Sabe por quê, meu irmão? Meu irmão, entenda uma coisa nessa manhã, não confunda esse princípio bíblico. Deus não te promete te tirar da cova dos leões, mas Deus promete sim, estar contigo na cova e fechar até a boca. Deus não te promete te tirar da fornalha, mas Ele, olha, o poder do fogo não arderá, nem a chama vai te queimar.
É isso que a igreja precisa entender nessa manhã. Deus promete segurança com a presença dEle, passar contigo nos vales que a vida impõe. É exatamente isso, e Paulo sabia de todas essas circunstâncias, por isso ele não está preocupado com o que está externamente à sua vida, sabe por quê? Ele nos declara, olha, essas coisas externas são leves, são momentâneas tribulações que vai produzir um peso de glória muito excelente, meu irmão. Que coisa abençoadora é quando a gente para pensar no que é esse poder interior. Por isso a Bíblia fala, finalmente, irmãos, fortaleçam-se nesse poder. É esse poder que nos dá capacitação para suportar. É o poder do Espírito Santo, ao ponto de Jesus declarar, sabe esse João Batista? Não houve nenhum maior do que ele. E você olha para a vida dele, que milagre, o que ele fez? Nada. Mas o que tem de sensacional na vida de João Batista? Desde o ventre, ele era cheio de quem? Do Espírito Santo. É do poder interior. É isso que vai fazer a diferença. Moisés experimentava uma glória. Sobe ao monte, desce com o rosto resplandecente de uma glória passageira. De uma glória que ele precisava dar uma recarga. Era aquela antiga aliança. Mas a glória do poder de Deus habitando em nós, o Espírito Santo trabalhando no homem interior, essa glória, ela é eterna, essa glória, ela se renova, é uma glória que Deus faz dentro de cada um de nós, para gerar um fortalecimento no homem interior, e por intermédio disso você entende por que do divórcio. Divórcio é fraqueza do homem interior, dureza de coração. Você entende o porquê dos problemas familiares? Os problemas chegam pela fraqueza, e aí diz, você cede à imoralidade, à prostituição, à impureza, à lascívia. A gente cede à rivalidade, à inimizade, porfias, ciúmes, írias, discórdia, dissensões, facções, inveja, todos os pecados relacionados a excesso, embriaguez, glutonaria, Gálatas 5:21. O que é isso senão fraqueza do homem interior? É um homem que cede a qualquer tentação, é um homem que cede a qualquer princípio, a qualquer coisa que vai prejudicar a sua vida, a sua comunhão com Deus, e por vezes, e não raras vezes, ele compromete toda a sua família. Irmãos, o poder que nos faz vencer não é externo, não vem de homem, não vem de políticos, não vem de negociatas. Há tanta gente botando esperança em governo, em governadores, em presidente. Não, você não está entendendo, meu irmão. O que vai fazer você vencer não é esse poder externo, não. É o poder interior, aquilo que está dado dentro de você. É você receber isso e ser fortalecido. Porque quando eu vou ser fortalecido no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você é imbatível. Por quê? É exatamente esse poder que fez Davi derrubar o gigante Golias. Foi esse mesmo poder que capacitou Gideão com 300 lutar contra 132 mil e sair vencedor. É esse poder que faz com que Sansão pegue uma queixada fresca de jumento e mate 1000 homens. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que quando você está capacitado pelo Espírito Santo, pode vir as circunstâncias ao seu redor, que o teu interior vai fluir rios de água viva, e você vai suportar, você vai ser uma pessoa forte, você vai se fortalecer no Senhor, porque a força que Ele te dá, ela se renova, ela se multiplica. A Bíblia nos diz, Deus dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Que força maravilhosa é essa que Deus quer gerar nas nossas casas, nos nossos lares. Fortaleça o seu homem interior, você vai conseguir suportar, triunfar, você vai conseguir sair dessa muito maior, muito mais fortalecido do que tudo que você passou na sua vida, meu irmão. O problema é que tem uns olhando lá para trás e dizendo assim, pastor, eu queria viver no tempo lá dos homens do Antigo Testamento, aquela coisa toda. Meu irmão, você está no miolo da história do Covid-19. Toda a história da humanidade
você vai ver pontos difíceis, e em meio a esses pontos você tem uma fortaleza que pode estar dentro de você, fazer você capaz de superar toda e qualquer adversidade. Fortaleça o seu homem interior, chega dessa bobagem de ter expectativas externas, se fortalecer naquilo que vai enfraquecer, ou gerar então aquela expectativa enorme naquilo que um dia vai te decepcionar. O Senhor manda o escape, é Ele quem te fortalece, é nele que você pode todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele, amém. Irmãos, uma coisa é estar vivendo essa palavra, é você estar observando o que Deus quer fazer na sua vida, outra coisa é você estar sucumbindo aos elementos externos. Não permita que as circunstâncias internas afetem o teu homem interior, mas que nessa manhã você seja renovado. Peça isso ao Senhor, é estar profundamente cheio do seu Espírito Santo. Para ter uma oração ousada, toda a família precisa estar fundamentada em amor. Primeiro, você precisa de humildade, precisa disso. Segundo, poder interior. E num terceiro momento, precisa estar fundada em amor. Exatamente isso. Vamos ver o verso de número 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundamentados em o quê? Em amor. Está aí. Toda oração ousada, toda família precisa estar fundada em amor. O que Paulo está suplicando é: me fortaleça no homem interior. Sabe para quê? Para que eu possa amar. Exatamente isso. E ele usa duas metáforas para elucidar melhor essa questão. Primeiro, a botânica, ele diz arraigados. No segundo momento, ele usa a engenharia, dizendo alicerçados. Sabe o que ele está querendo dizer? Que nós devemos estar firmes como aquelas plantas fincadas com raízes, absorvendo, tirando as coisas do solo para que nos mantenham vivos. Como também devemos estar firmes como alicerces inabaláveis naquela casa que vão vir os ventos e a casa não vai se abalar, porque o alicerce é firme, está bem fundamentado, está bem ajustado. A base é o alicerce, a raiz deve ser exatamente esse amor que vai sugar. Por isso, nos relacionamentos, a virtude mais importante é o amor. Ao ponto do apóstolo Paulo começar então a hiperbolizar, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda... E ele termina dizendo: se eu não tivesse amor, de nada valeria. De nada valeria. E ele termina dizendo: assim pois permanece os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles o que é? É o amor. Irmãos, que coisa boa quando a gente ama, que coisa boa é quando a gente consegue entender isso, que nós precisamos estar enraizados, alicerçados nesse amor. A nossa feitura se deu exatamente assim. Deus não criou a mim e a você por uma crise de ego, por uma crise de achar que estava solitário, mas numa crise de amor. Eu acho linda a palavra de Deus quando fala desses atributos comunicáveis de Deus. O que é isso? Quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Duas palavrinhas hebraicas que ele diz: tselem e demute. E a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem. E por intermédio dessa semelhança, a semelhança vem primeiro. Eu acho lindo quando a gente pensa que semelhança é essa. Que imagem é essa que a gente reflete? A gente tem o hábito de tentar entender, parametrizar quem é Deus por intermédio de todos os seus atributos. A gente pensa, os atributos incomunicáveis de Deus, ele tem eternidade. É verdade. Ele tem imutabilidade, com certeza. Ele tem onipotência. Ele tem eternidade. Ele tem tantas questões de onisciência que o homem não tem. Mas quando ele forma esse homem à sua imagem e semelhança, ele tem atributos que ele comunica como amor, bondade,
misericórdia, sabedoria, longanimidade. Isso são atributos comunicáveis que nós somos dotados, capacitados para tal. Deus não tem amor. Como assim, pastor? Exatamente isso. Deus é amor. Deus não tem longanimidade. Deus é longânimo. Quando a gente entende quem Deus é e o que nós somos nele, nós estamos arraigados e fundamentados nesse amor. É esse amor que nos capacita a superar as adversidades, as vicissitudes que a vida impõe a cada um de nós. É por intermédio da gente transpirar esse amor, o fundamento, a comunidade do amor, o vínculo da perfeição que é o amor, que nos faz a gente viver bem em família, na igreja, na comunidade. Porque quando chega aquele marido em crise, aquela esposa em crise, a sua crise de amor vai contagiar, vai inundar todo o ambiente, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: se o teu marido é descrente, tu vai ganhá-lo sem uma só palavra, mas com a sua maneira de viver, de proceder. O que é isso? Arraigado, fundamentado em amor. O amor é o resultado natural e necessário de uma fé viva, que frutifica mostrando que somos filhos de Deus. O amor é a condição sadia para a sobrevivência e, sobretudo, para a comunhão em família e no corpo de Cristo. O amor é a maior evidência de que somos filhos de Deus. Não tem maior virtude na vida de um cristão senão o amor. E essa oração precisa passar por isso, meu irmão. Chega de se aborrecer com seu filho. Quando seu filho vier com aquelas conversas que te desagradam, ame. A tua crise de amor precisa suplantar a crise que ele tem de conceitos, de valores errados. Quando você ouvir, mulher, aquela palavra dura, ame, ame, porque é por intermédio da crise, do atributo divino gerado dentro de você, quando a sua vida está arraigada, alicerçada no amor, o que está ao seu redor vai ser inundado, contagiado por essa palavra. E por último, a oração ousada, ela precisa de você estar com o tanque cheio. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Toda família precisa orar para estar com o tanque cheio. Olha os versos 18 e 19. Para poderdes perfeitamente compreender, esse compreender é apoderar-se, apropriar-se, com todos os santos, ou seja, comunhão, com todo mundo. Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é isso? Tanque cheio. Cheios, repletos de toda a plenitude de Deus. Uma coisa, meu irmão, é aceitar a Cristo e ter o selo do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo vai dizer isso. E o selo te dá identidade, destino, até valor. É ou não é verdade? Selo te identifica. Outra coisa é estar cheio do Espírito. A igreja confunde muito isso. Tem muita gente andando com o carro nas reservas espiritual. E nesse momento de crise, tem tanta gente que para no posto de gasolina e está botando R$10 e orando ao Senhor para multiplicar o combustível, que a coisa tá difícil. Mas, meu irmão, eu queria falar uma coisa para você, que basta você orar ousadamente, invista nisso. Uma coisa é você estar selado, outra coisa é você estar cheio. O apóstolo Paulo usa duas palavras para a gente compreender melhor isso. Olha o que ele diz: compreender sugere entendimento. Sabe o que é isso? Transformação na maneira de pensar. É Romanos 12, metanoia. Ou seja, quando você compreende, tua mente muda, tua mente é capacitada, você tem a mente de Cristo. Segundo, ele usa o verbo, a palavra conhecer. É esse conhecimento que sugere
que a gente adquire pela experiência, é o andar com Deus, é o andar no Espírito. Ou seja, quando você entende, a mente é renovada, ela é transformada na maneira de pensar, e quando você tem vivência, vida com Deus, na presença de Deus, meu irmão, você vai andar de tanque cheio. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O que eu quero afirmar aqui para você nessa manhã, para você começar a vivenciar por intermédio de experiências com Deus, o que é transbordar desse amor. Quando você entende a maneira como você foi amado, o que Deus fez por você, quando você anda em novidade de vida, quando essa glória vai se manifestando de glória em glória, até que você chegue à plenitude, cheio, a estatura de varão perfeito. Exatamente esse é o objetivo de Deus. A verdadeira adoração não está ligada a rito, a exterioridade, mas o conhecimento, ou seja, metanoia, transformação, mente, não só o conhecimento, mas também a vivência com Deus, é isso que vai gerar realmente um tanque cheio. Se somos verdadeiros adoradores, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É por intermédio desta compreensão, é por intermédio desta vivência que Deus transforma os homens psíquicos em homens pneumáticos. O que é isso? É a transformação da mente. É esse homem agora que vai viver no espírito, no sobrenatural do Senhor. E a gente percebe que tem homens hoje que não conseguem ter uma mente renovada, uma mente transformada. A gente vê tanta gente dentro da igreja com aquele pensamento lá de trás, parece que ficaram bebês espirituais, não amadureceram, não cresceram na fé, ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Mas o Senhor quer renovar, transformar a mente, o Senhor quer dar experiências novas. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você testemunhou de um grande feito de Deus na sua vida? Você lembra da sua última experiência com Deus que te marcou ao ponto de você falar: eu tenho um testemunho para contar, eu tenho algo a dizer? Será que isso não te levou a mudar a tua mente, tua concepção, e você ter uma experiência de tal forma que o teu tanque começou a ser elevado, saiu lá de meio tanque, quem sabe, para 3/4 de combustível? Exatamente esse é o nosso desafio. Ser transformado, maneira de pensar, conhecer, experiência de andar com Ele. Foi exatamente assim que viveu Barnabé. Boas obras, homem cheio de quê? Do Espírito Santo e de fé. Chega de colocar na sua vida, na sua família, combustível adulterado. Chega de parar em qualquer posto que oferece por aí, com valor baixo, barato, você acha que isso é vantagem? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Chega de abastecer a tua vida naqueles postos que nem bandeira tem. Vem para algo sério, vem para algo profundo. Mergulhe com o Senhor nessa manhã, porque o Espírito está querendo entrar na tua vida e não deixar mais que as coisas externas te atinjam, mas o teu interior vai ser renovado, tua mente será restaurada, você vai ter vida na presença dEle e vai sair daqui nessa manhã de tanque cheio espiritual. Que coisa boa quando a gente entende isso, irmãos. Enche a tua família, a tua casa, enche o tanque emocional, espiritual. Hoje é uma manhã que o Senhor quer fazer uma visitação sobrenatural na minha casa, na minha família e na sua também. Deixe o Espírito trabalhar, meu irmão, para que você possa então compreender. Aí sim, você entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, alguns teólogos vão dizer que aqui está simbolizada a cruz. Altura, largura, profundidade. Mas esse amor de Cristo é tão inexplicável quanto as suas riquezas, que são abismais. E aí, quando você vive isso, quando você é mudado mentalmente, quando você tem vida na presença de Deus, o teu tanque está cheio, como a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de quê? É do Espírito.
é esse Espírito, aí sim você pode entender o que Paulo, escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 8, vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, perigo, a espada. Mas como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos o que, igreja? Mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que não tem morte, não tem vida, não tem anjo, não tem principado, não tem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é poder do Espírito enchendo a vida de um homem. Isso é andar de estanque cheio. E aí você pode declarar agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu tanque hoje está sendo repleto pelo Espírito. Eu vou amar, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo conforme o Senhor me amou, se dedicou a mim. Ao concluir essa mensagem, que enorme capacitação do apóstolo Paulo, e que ousadia de oração, em que ele começa a responder então, no verso de número 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo, ele cria princípios para cada um de nós, e nos mesmos princípios, ao terminar a oração, ele responde: a enorme capacidade de Deus, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Alguém vai estar tocando aqui o piano, já dedilhando alguma coisa? Eu quero concluir esse sermão com você. E por que essa oração? Por que você deve fazer essa oração nessa manhã? É uma oração ousada, é desafiadora. Sabe por quê? Porque nessa manhã o Senhor pode mudar o seu casamento. Sabe por que você deve fazer essa oração? Porque se tudo infinitamente mais, o Senhor pode trazer alegria de volta à sua vida. Ele pode resgatar aquele que se perdeu no seu lar. O Senhor hoje pode converter o incrédulo. O Senhor hoje pode libertar aquele que está nas amarras mais profundas do pecado. Por que, para que Ele é poderoso? O Senhor é poderoso para nos ensinar nessa manhã a orar ousadamente. O Senhor é poderoso para nos fortalecer no homem interior. O Senhor é poderoso para abundantemente te encher com seu Espírito Santo. O Senhor é poderoso para alicerçar sua vida em amor, para te perdoar de todo e qualquer pecado. O Senhor é poderoso para agir com poder em todas as suas preocupações. O Senhor é poderoso para nos dar a paz que excede a todo entendimento. O Senhor é poderoso para externar o seu poder, operando ao teu favor. Sabe por quê? Para que Ele é poderoso? Você sabe por quê? Porque dele é o querer e o efetuar. Porque a sua graça não tem limite. Porque os celeiros celestiais são muito mais bem abastecidos do que toda e qualquer necessidade que tenhamos. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Porque Ele tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Porque Ele sabe de tudo quanto precisamos e nos surpreende com a abundância do seu poder. Por quê? Porque seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos.
Eu queria perguntar a você, quantos querem orar com esse pastor nessa manhã, pedindo com ousadia, humildade, poder interior, andar numa vida fundado em amor e com tanque cheio, repleto do Espírito Santo, para que a tua vida, para que a tua família vá bem? Eu queria orar com você. Você que deseja fazer essa oração, escreve agora: eu, pastor, eu decidi essa manhã que eu vou viver humildade, eu vou ter poder interior, fundado em amor e com tanque cheio, para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor e Deus e Pai, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Permita, ó Deus, que essa pessoa nessa manhã que está fazendo essa oração receba uma visitação do Teu Espírito Santo. Ajude-o a andar em humildade, ajude em nome de Jesus a que Teu poder interior renove, transforme, capacite, que essa vida ande fundada em amor, o vínculo da perfeição, e que Deus, o Senhor, possa nessa manhã inflar do Teu Espírito Santo. Encha do Teu Espírito Santo a cada marido, a cada esposa, a cada filho, a cada família, para que possamos, Deus, viver o melhor do Senhor na face da terra. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe, e nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.